É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu estou de volta aqui em São Simão para conversar com o Paulino sobre um assunto muito interessante. Mas antes, Paulino, eu quero pedir licença para agradecer os nossos patrocinadores, que hoje nós temos lanchinho de novo. Oba, isso é muito bom. Nós temos Minas Pão de Queijo caseiro, delicioso. Nós temos o Sacolé do João. E nós temos a de Alice Pipocas e Doces Gourmets. Tudo isso para a gente tá lanchando aqui, conversando desse assunto, que eu acho que a gente já nasce com esse assunto, né? O luto, né? Realmente é um assunto intrigante e que nos acompanha desde o primeiro momento da vida. Porque a gente já nasce com esse objetivo de um dia vir aí para a vida eterna, para morrer, eu não sei, né? E veja, mesmo não conhecendo, mas conceituando o que é o luto é um conjunto de reações e emoções relacionadas a uma perda, que pode ser uma perda de uma pessoa querida, pode ser uma perda de um objeto, de uma situação, pode ser tipo uma doença, pode ser de um relacionamento, de um bem. E, como você falou logo no início, nós já nascemos com este conceito, por quê? Porque ao nascer, nós perdemos o local mais confortável do mundo, que é o útero materno. Então nós já começamos, mesmo sem saber o que é luto, mas já vivenciamos uma primeira perda, uma perda do local pleno, perfeito, que é o útero da nossa mãe. Então ali a gente já tem a primeira perda. Exatamente. E como que tá agora com essa pandemia? Várias perdas, né? O luto tá muito aflorado, né? Eu acho que tá mais vivenciado o luto. Exato. Agora, Alessandra, nós vivenciamos muito mais intensamente, porque estamos vivendo perdas contínuas. Por exemplo, com a pandemia, o que ficou evidente? Ficamos isolados. O isolamento social é uma perda significativa. Nós o tempo todo estávamos com alguém, estávamos com a pessoa, era o convívio. De repente, o isolamento foi um decreto. Perdemos a convivência. Perdemos a liberdade também, né? Perdemos a autonomia de ir e vir. E aí, veja só, perdemos aquele contato do abraço, do beijo, do aperto de mão. Tudo isso são perdas expressivas, significativas, marcantes, que nos colocam diante de uma realidade para que possamos refletir e aprender a viver neste mundo com perdas. Porque se aprendermos a viver com perdas, nós vamos ter que transformá-las em saltos quânticos para novos aprendizados. E não ficarmos como vítimas, reféns e lamentando continuamente estas perdas. Muitos de nós ficamos tempos enormes de luto porque não temos a aceitação da situação da perda. Então, cada pessoa reage de uma certa forma a essa perda, a esse luto, porque cada um sente de uma forma, né? Ninguém sente igual. Exatamente. Tocou no assunto importante. Veja só, nós todos somos únicos. Somos exemplares exclusivos. Somos exatamente diferentes. Vivemos experiências diferentes. Portanto, vamos experienciar o luto em intensidade e formas diferentes.
muitos de nós, porque o luto é um processo, e ele é composto de 5 passos. Muitos de nós não passam pelos 5 passos. Outros passam demoradamente por cada um destes passos. E nós vamos conversar agora sobre este processo. Quais são esses passos? Exatamente. Então veja só, o luto refere-se sempre a uma perda, que pode ser de um ente querido, pode ser referente a uma doença, porque uma doença que é uma perda eminente da vida, pode ser de um bem. Então, em função desta perda, nós vamos reagir e vamos demonstrar emoções das mais diversas formas, seguindo este roteiro que eu vou explicar agora. Então, o luto é um processo que tem início, desenvolvimento e fim. E ele obedece a uma sequência não necessariamente obrigatória de 5 passos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é: perdi um ente querido. Então, é o passo da negação. Eu não acredito que o meu pai morreu. Não acredito que perdi a minha mãe. Quer dizer, é a negação. Por exemplo, uma outra situação. Você vai no médico e o médico faz o diagnóstico que você está com uma doença X. Você, não, de forma nenhuma, não pode ser. Por que comigo? Bem por quê? Eu sou azarado? Será que Deus me abandonou? Então eu não quero aceitar. E eu vou a um segundo médico, eu vou a um terceiro médico. E aí, eu continuo negando, com dificuldade de encarar que aquilo é real. Então este é o primeiro passo. Quando morre alguém da minha família, alguém querido, eu posso passar um luto eterno. Se eu continuar a alimentar o luto com a negação. Então a chave para tudo isso é a aceitação, não a negação. Exatamente. Só que nós vamos coroar a aceitação no final do processo. Mas você já foi na mosca, já atingiu o alvo. Então aí, se eu demorar muito na negação, eu estendo meu período de luto. Por quê? Porque morrer é um fato real. Todos nós vamos chegar nesta fase. E deixa eu te perguntar, e eu fui direto no ponto, porque às vezes eu me sinto meia fria, não sei meia fria, mas eu já me acostumei com as perdas que eu tenho na vida e eu aprendi a aceitar e entregar para Deus esse meu sofrimento. Então, eu não sou fria nesse sentido, eu aceito melhor algumas perdas que a vida me dá? Muito, muito bem perguntado. Excelente a tua pergunta, porque veja só, como eu disse a você, o luto é um processo. Ele tem 5 partes, 5 fases. Só que não necessariamente eu preciso passar por todas elas. Se eu tiver um grau de aceitação, de maturidade muito boa, eu titubeio um pouco, fico um período na negação e logo eu transmuto para a aceitação e ponho fim no meu processo de luto. Está tudo certo. É porque às vezes eu falei assim, será que eu estou errada em aceitar? Porque, por exemplo, com a pandemia a gente perdeu muita gente importante, muitos familiares, muitos eu não pude nem participar de um velório, de um enterro, porque com a pandemia a gente não pode estar indo em todo lugar.
E eu aprendi a aceitar, eu comecei a rezar e entreguei para Deus o meu sofrimento. E eu falei assim, gente, será que eu estou sendo um pouco fria com esse luto meu? Não, você exatamente fez um salto quântico no teu processo. Você pulou fases. Então, quando a pessoa consegue ter essa capacidade, é porque ela tem um grau de maturidade muito bom para encarar a situação, fazendo exatamente o salto nas fases do processo, nas fases intermediárias. Então, depois da negação, nós vamos entrar no processo da raiva. Meu Deus do céu, como é que Deus foi permitir que meu pai morresse? Eu amo tanto meu pai, eu preciso tanto do meu pai. Então nós ficamos revoltados com Deus. Depois desta fase, nós vamos começar a negociar. Entramos na fase da negociação. Eu estou verificando que essa minha doença é realmente grave, é séria. Então, dependendo do meu nível de espiritualidade, eu começo a negociar com Deus. Eu aceito o que vem para mim, agradeço e vou lutar. Exatamente. E aí, eu começo, por exemplo, ou fazer promessas, pedir ajudas. Eu vou nos vários locais onde eu até me proponho a parar, por exemplo, parar de fumar, a parar de comer determinadas coisas que eu não tinha feito até então. Então eu começo a negociar comigo mesmo, em benefício da perda que eu não quero perder. Se eu não trabalhei legal ainda a aceitação, eu mergulho num processo de negociação maior. E se eu não vou tendo respostas, o meu sofrimento vai sendo maior. E eu entro no quarto estágio, que é a depressão. E aí, eu entro então num processo bioquímico que precisa ser tratado com um profissional, médico, psiquiatra, médico clínico, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, que poderão estar ajudando esta pessoa a gerenciar, a fazer o seu autoluto. E aí, quando chegamos nessa fase, é sempre necessário, dependendo do nível da depressão, é obrigatório uma ajuda de um profissional. Ô Paulino, e antes da gente continuar nessa fase da depressão, antes de ir na quinta fase do luto, eu vou chamar os nossos comerciais e a gente volta daqui a pouquinho. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição.
Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Enquanto você cuida do que é essencial para você, cumpre com seus compromissos, vai em busca de seus sonhos. Aqueles que sempre estiveram ao seu lado e hoje precisam de você, estão sendo muito bem cuidados. Quando você precisar de cuidadores de idosos, chame a Home Angels. Nós cuidamos de quem você ama. E estamos de volta. E hoje aqui com o Paulino nós recebemos umas visitas ilustres, a Rosa e a Maria Alice. Que delícia ter elas aqui comigo. Obrigado por estar aqui com a gente. E as hortênsias aqui, que maravilhosas. Aquele girassol na entrada. Então, Alessandra, veja só. Durante a pandemia eu tive que me reinventar. Eu nunca tinha feito nada aqui no sítio. Eu criei, plantei aí verduras, estou comendo, sendo alimentado por elas, e cuidei desse jardim belíssimo que você viu aí na entrada, essas hortênsias, os girassóis, belíssimo. E isso ajudou a que eu me ocupasse, que eu me reinventasse, que eu cuidasse de mim. É vida, né? É vida, é me valorizar. Isso é dar-me amor próprio, é aumentar a minha autoestima, que ajuda muito a me afastar da depressão. Então, é importante. Então, voltamos a falar da depressão. Porque o luto, todo mundo tem uma perda, todo mundo sofre de uma forma diferente o luto. Não é porque eu não estou demonstrando que eu não esteja de luto por alguém ou por alguma coisa que eu perdi. Às vezes eu estou sorrindo, mas é que eu preciso continuar vivendo. E nós paramos na depressão. E isso é uma coisa para não cair em depressão, né? Ótimo, um assunto importante este que você tocou agora, é que a forma como cada um reage e como cada um manifesta o seu luto é diferente. Eu não preciso chorar. A reação de cada um é de cada um. Não existe certo ou errado. Não existe um guia. Não existe um ritual de como vivenciar o luto. Cada um tem que se aceitar, se permitir viver intensamente as suas reais emoções. A etapa e o processo que lhe é peculiar. Se você tem vontade de chorar, chore. Se você não tem facilidade de chorar,
Não chore, está tudo certo, não tem regra. Se aceite e vive o seu luto intensamente como você é. Seja coerente contigo, não tem modelo, certo? Então, reforçando o que nós falamos, o luto é um processo que refere-se às reações e emoções por uma perda, e ele normalmente se desenvolve mediante 5 passos. Então nós já falamos da negação, falamos sobre a raiva, falamos sobre a negociação, falamos sobre a depressão, que é um sofrimento muito intenso. Eu continuo negando, continuo com raiva, continuo tentando fazer a negociação e não consegui sair deste sofrimento. Ele é intenso, ele dói demais, me leva para a depressão. E se for, eu já não consigo mais levantar da cama, não tenho mais ânimo, não tenho mais força, não tenho mais coragem, não quero nem mais viver. É um sintoma de ter que procurar urgente um profissional gabaritado. Um familiar meu está com uma doença terminal, está na cama há muito tempo, está na cama sofrendo demais. Então, a morte, existe uma negação da perda, mas a aceitação do fato faz com que eu pule a raiva, a negociação e entre em depressão. Agora, se é uma outra pessoa, pode ser que eu passo por cada uma delas e, dependendo da relação com este ente, eu chegue até a depressão. Então é deste jeito que nós vivenciamos o luto. E a última fase é exatamente a aceitação. A aceitação não é esquecer, é aceitar que é real, que é um fato que eu tenho que conviver e que todas as vezes que eu for lembrar deste ente querido, vai vir a saudade, pode vir uma dor, mas eu consegui aceitar como um processo que gradativamente vai minimizando a minha dor. Essa aceitação é que faz a gente viver, né? Porque todo mundo vai passar pela perda. Todo mundo vai perder alguém. A gente também vai embora um dia, né? É bem por aí, né, Paulino? A partir do momento que a gente aceita que a gente também vai morrer, que a gente também tem perdas, a gente vive melhor com essa aceitação. Exatamente. E veja só, eu vou passar agora uma dica que ninguém, né, dá roteiro para ninguém, mas é uma dica importante. Na vida, quanto mais eu me reconhecer, quanto mais eu buscar dentro de mim quem eu sou, mais competência eu passo a ter para me aceitar. Aí eu começo a investigar coisas a este respeito, buscar conhecimento, buscar informação, conversar com um, conversar com outro. E vou para a 4ª fase, que é me nutrir. Então, o que eu preciso trazer para aceitar? O que eu preciso fazer para entender que este é um processo natural? Então, isto chamamos de autocuidado. Eu tenho que ter um cuidado comigo. Eu tenho que me conhecer mais. Facilita a aceitação. Então, quanto mais eu for dono de mim, mais eu administro o meu luto. Quanto menos eu conheço sobre mim
mais eu me perco neste processo, mais eu me entrego. Então a dica é: procure cada dia mais estar com você, mergulhar dentro de você, se aceitar, aceite como você é. Isso é fundamental, isso é a essência da vida. Quanto mais eu me aceito, mais eu me potencializo, mais eu me perdoo, mais eu aprendo a perdoar o outro, mais eu cresço e mais eu vivo o meu luto, como você colocou, após a negação, eu já vou logo para a aceitação. Isso é ser competente para limitar todo e qualquer luto, porque o luto é um processo que faz parte do desenvolvimento, do crescimento de todos nós. Paulino, então agora eu vou chamar, só para a gente alegrar um pouquinho, né? Porque eu acho que é vida, né? O que a gente está falando, luto é vida. E eu vou chamar a Maria Alice para tomar um lanche com a gente. Vem, Maria Alice. Estamos aqui felizes que a tua Não, vamos tomar um lanche? Você gosta dessas coisas boas que tem aqui? Lógico! Então vamos comer? Vambora! Ó, a Maria Alice é filha da Rosa, prima do Paulino, que me apresentou o Paulino, e que agora eu já tô em casa, porque toda hora que eu vejo um assunto diferente eu falo: obrigada, Paulino, por me receber. E eu queria agradecer o Melhor de Ribeirão, que mandou todas essas coisas através desses patrocinadores, tá? Que vai estar aqui na tela o Instagram de cada um deles. Entre em contato com eles, peça essas coisas deliciosas que a gente também vai se alimentar. Paulino, obrigada. Alessandra, eu que agradeço mais uma vez a sua presença aqui, a TV Tati, e tendo a oportunidade de falar com os nossos ouvintes, assistentes, e com você sobre a vida. E eu só tenho a agradecer o aprendizado que eu tive graças a maravilhosas pessoas que foram assentando tijolos na minha obra viva. E hoje eu procuro fazer o mesmo, assentar tijolos na obra viva de cada um de vocês, meus queridos amigos. E eu só tenho que agradecer ao Paulino a oportunidade para a gente mostrar para vocês como é importante a gente valorizar a vida. Tem mais assunto interessante vindo por aí. E aqui, ó, tem nosso QR Code. Se você quiser ver esse programa novamente ou quiser passar para alguém, é só acessar a câmera do celular que vai direto no nosso canal. Entre em contato conosco, a sua opinião é importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.